17, o Jornal da Manhã recebe agora o arquiteto, CEO e líder aí de um dos maiores escritórios do mundo, Douglas Tolain. Ele vai falar aqui da parceria com a 2A Incorporações para os projetos aqui em Natal, né? Isso, é Douglas Tolain a pronúncia mesmo? Tolain. Olha, pega esse francês. Você Júlio fala o Leroy Merlin Merlin. em vez de Leroy Merlin. Você tem que aprender a melhorar o seu francês. Seja bem-vindo, Douglas. Bom dia. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouco aí dessa experiência que a gente tem vivido com a 2A. A gente vem há um bom tempo assim num namoro. Um namoro que a gente vem construindo aí, afinando os pontos em comum das duas empresas, e a gente percebeu que tem muito a construir, muito a desenvolver aqui para a cidade e para o estado. E o que uma cidade como Natal pode ganhar com uma parceria como essa, Douglas? Eu acho que a gente tem uma visão externa dentro da cidade, dentro do estado, enxergando os potenciais que normalmente, às vezes, a gente deixa isso de lado. A gente vem com esse olhar mais fresco, a gente vem com essa situação de poder identificar os pontos muito fortes que, às vezes, a gente releva e começa a trazer só coisas importadas, né? Então, eu acho que a gente consegue vir aqui com esse grande potencial. A gente traz muita tecnologia, porque a gente está associado a um grupo com mais de 2.700 profissionais, 2.700 cabeças completamente diferentes, um grupo que contém um potencial de 14 idiomas, o grupo fala 14 idiomas, está presente em 32 escritórios no mundo, e essa mistura eu acho que é muito importante, a gente trazer sempre uma visão local com a visão internacional, essa combinação. Eu acho que a gente vai ter uma coisa muito rica para oferecer. A gente não vai importar uma solução e trazer aqui para o estado ou trazer aqui para a cidade, mas a gente vai entender toda a questão da cultura local associada às melhores performances internacionais. E a arquitetura permite isso, né? A arquitetura a gente às vezes não avalia o quanto isso é importante e o quanto isso é relevante na vida das pessoas. A gente vive dentro do espaço que é a arquitetura, que é a interferência do ser humano, criando espaços para a gente viver, morar, trabalhar, entreter. E a gente tem uma grande oportunidade aqui de poder construir espaços memoráveis, espaços que influenciem na vida das pessoas positivamente, que transformem a vida das pessoas. Douglas, você falou que o namoro já vinha de muito tempo com a 2A. Qual foi o ponto que conseguiu fazer com que esse namoro fosse à frente? Foram as mudanças implementadas através do plano diretor de Natal? Foi isso que fechou, na verdade, foi o diferencial para se fechar esse acordo? Eu acho que tem essa questão estratégica que a 2A tem que avaliar, né? E aí, sim, a mudança do plano diretor propicia essa oportunidade, mas eu acho que também tem muito a relação das pessoas. A gente acredita muito que a arquitetura é uma relação de confiança. E a gente construindo e alinhando essas empresas, entendendo os pontos em comum e o quanto a gente conseguiria melhorar a vida das pessoas através dessa relação, eu acho que isso foi um ponto muito importante. Mas com toda certeza a mudança do plano diretor traz essa oxigenação num potencial de investimentos. E você falou sobre arquitetura mudando a vida das pessoas, e algo que eu estava lendo aqui um pouquinho no seu portfólio é que muitas vezes a arquitetura não dá de fato o que o cliente pede, e sim o que ele precisa. Queria que explicasse um pouco sobre isso, qual é esse entendimento, esse conceito que vocês trazem. A gente usa um pouco dessa frase, é um mantra nosso, porque muitas vezes o cliente ele não tem clareza do que ele precisa. E o que eu quero dizer com isso? Se ele precisa de 3 dormitórios, a gente vai fazer 3 dormitórios. Mas muitas vezes algumas coisas elas vão por impulso. Elas são solicitadas por impulso, tendência, o que for. Então, a gente já teve alguns casos, imagine que a gente desenvolveu um projeto em que a gente foi desenvolver uma sauna linda, maravilhosa, e a gente gastou tempo, construiu um monte de coisa para essa sauna e fez realidade virtual, maquetes, fez uma série de coisas. Quando a gente foi conversar com o cliente, porque ele tinha colocado, aí ele falou, mas olha só isso daqui como vai ser legal. O cliente falou assim, poxa, mas eu não gosto de sauna. E isso puxou pra gente uma questão, a gente precisa questionar, a gente precisa provocar, a gente precisa mostrar para o cliente que talvez nós como os técnicos, nós como
vivenciando esse universo da arquitetura e do prestação de serviço para a arquitetura, isso seria muito importante a gente ser muito mais questionador do que simplesmente ouvir e reproduzir. Por que a gente não pergunta que horas você toma sauna? Você toma sozinho? Você toma com alguém? Então, isso se transporta para todos os movimentos de um escritório de arquitetura. Então, a gente questiona, será que não preciso no térreo de uma solução que talvez você não tenha? Será que você não precisa disso? Então, como a gente tem uma visão mais diversificada, o que a gente consegue trazer? A gente consegue pegar especialidades e experiências de outros projetos e apresentar isso para o cliente. Oh, você já pensou nessa alternativa? E o cliente fala, nossa, essa alternativa eu não tinha pensado, mas isso é muito bom para mim. Então, é isso que talvez a gente tenha um caminho. E é isso que a gente quer dizer como a gente não faz o que o cliente quer, a gente faz o que ele precisa. Ele termina querendo o que se precisa. É isso. Acho que a gente questiona, porque eu acho que não é a arquitetura nunca é um veio de uma mão única. Ela é uma construção coletiva. Então, o cliente também vai ter a sua opinião, outras pessoas vão ter a sua opinião, quem opera tem a sua opinião. Então, a junção de várias cabeças torna o processo mais construtivo. Pois é, Douglas, quando as pessoas escutam, nossa, um dos maiores escritórios do mundo, enche os olhos, né? Principalmente quem vai comprar e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência. O que é que você vai trazer para os projetos da 2A? Como é que foi chegar essa trajetória um pouquinho? É Natal e Pipa, né, inicialmente? A gente tem nas duas, por enquanto, estamos nessas duas localizações. E São os dois grandes potenciais, né? A capital e o principal destino turístico do e estado, assim, né? Eu sou apaixonado por Natal. Já viajei muitas vezes como turismo para Natal, tenho essa referência, essa memória afetiva por Natal. O que eu acho que é muito interessante é que a gente já está trabalhando com um grupo internacional juntos. Então, e a gente compartilha essa troca, referências de imagens, o que acontece, a cultura, tudo o que tem acontecido, né, nesse estado que é riquíssimo. A gente troca já algumas experiências com os nossos parceiros internacionais, eles já estão trabalhando junto com a gente, então a gente não está trabalhando só no escritório em São Paulo, já tem escritórios juntos em Atlanta, Miami, a gente já está trabalhando com um grupo mais eclético e mais diversificado, porque a gente acredita muito nessa troca de conhecimentos e de percepções, em avaliando questões de sustentabilidade, avaliando questões de design, avaliando situações de impacto ambiental, como a gente consegue transformar regiões que talvez hoje tenham enormes potenciais naturais, mas que estão ali meio largadas. Então, eu acho que é isso que a gente vai conseguir trazer com muita contribuição. Então, vamos pegar esse ponto aí que você está falando, Pois dos não. potenciais das grandes cidades, né? E nós vamos pegar como referência esse bairro que a gente está aqui, que é o Perfeito. bairro da Ribeira, né? Um dos bairros mais tradicionais da cidade e que sempre tem um olhar, uma cobrança da sociedade, mas que a gente não vê esse bairro se transformar. Perfeito. E conhecendo um pouco também do seu trabalho em São Paulo, a gente viu que você consegue trazer para a cidade de São Paulo, que é a maior cidade do país, projetando lugares que adotam aí uma inovação, mas respeitam a história da cidade. Perfeito. Qual a sua visão, olhar por um bairro com esse perfil que nós temos em Natal e até que ponto ele pode ser um referencial de transformação? Eu acho que é total, né? Passeando aqui hoje um pouco, já olhando a Ribeira aqui, a gente tem uma escala de projetos super agradável, né? Você tem uma largura de ruas, as edificações, você tem transporte público na frente, você tem super abastado, você tem vista, quer dizer, você tem uma posição estratégica super importante. É a questão de trazer investimento, lógico, mas trazer vida. Precisa ter, não adianta um bairro só ter um uso, né? Então, o que a gente tem percebido muito em São Paulo, e a transformação da questão de legislação, é que a gente precisa descentralizar, né? Se eu tiver tudo centralizado num único local, ele se torna um destino e os outros locais ficam ou só moradia ou só trabalho. Quando a gente tem um mix, né? De eu ter moradia, trabalho, entretenimento. Comércio, eu serviço. preciso ter vida 24 horas. O que a gente... E é isso que talvez poderia ter um pouco mais de mistura
E às vezes essa mistura ela fica muito na dependência do poder público, né? Sim, E a gente percebe também que se não houver o braço da iniciativa privada Sim. para apostar, trazer comércio para uma região como essa, ela não se transforma. Nós Perfeito. tivemos aqui mesmo no bairro, acho que as pessoas não conseguem ver uma diferença, mas a gente já tem alguns empreendimentos que são com o endereço Ribeira, prédios que foram construídos aqui no final dos anos 2010. Mas as pessoas não descem para Ribeira, elas sobem para o centro para buscar serviço. Sim. Por que o comércio não acompanha o investimento imobiliário, na sua opinião? Ele tem um ritmo diferente. A gente tem que entender que essas transformações não acontecem do dia para a noite. A transformação, o crescimento, ele precisa ter uma associação de itens, né? Então, é sempre uma coisa holística. É sempre uma solução holística. Então, eu preciso ter investimento, eu preciso ter melhorias urbanas, sim, que aí eu dependo da prefeitura. Talvez eu precise ter parcerias públicos-privadas. Eu preciso ter benefícios tributários. A gente precisa ter um conjunto de fatores para que essas transformações realmente aconteçam. E a vontade, sim, que é muito importante. O bairro, normalmente, a gente tem um projeto, inclusive, lá em São Paulo, numa praia que chamava Saco da Ribeira, em Ubatuba. Era uma praia completamente delargada, né? Então, colocada à margem, aí eu tinha lá uma marina, eu tinha alguns investimentos. O que aconteceu, a gente fez quase como se fosse um choque. A gente fez uma acupuntura urbana. Jaime Lerner falava um pouco disso lá em Curitiba. Então, a gente pôs, neste empreendimento, a gente refez no bairro um empreendimento imobiliário para alavancar a questão financeira. A gente transformou uma das marinas nesse bairro. A gente construiu mais um equipamento social nesse bairro e um equipamentos de comércio. A gente fez um mall náutico. O que aconteceu com essa transformação, ela começou a irradiar para os outros imóveis, para os outros incorporadores ou próprios proprietários, uma outra visão sobre aquele espaço. Então, hoje, esse bairro que foi era o Saco da Ribeira, hoje já foi intitulado como Ribeira, é um destino. Então, agora já outros empreendimentos surgiram ao redor e é uma coisa que é realmente essa coisa de quase acupuntura mesmo. Você toca num ponto e ela começa a transformar e irradiar para os outros. Algo bem importante. A gente viu isso aqui também em Natal, uma modificação que foi importante, principalmente na circulação de pessoas ali, a Praça Pedro Velho, a Praça Cívica, que deu uma modificação gigantesca para a região lá do centro, inclusive que vai haver o empreendimento da 2A. Perfeito. Então, esse tipo de construção de equipamento público, isso também pode ser pensado para até uma própria revitalização da Ribeira inicialmente, porque como a Virginia falou, o comércio segue uma tendência, demora um pouco mais a chegar, mas primeiro tem que ter o pontapé inicial. É isso. Você precisa ter vida. Então a gente tem que fazer a arquitetura que é pra gente, né? Primeira coisa, a arquitetura é sempre pra gente. A gente tem que pensar isso e entender. Não falando sobre... A gente não está definindo se é para uma classe alta, classe baixa. Não importa qual que é, mas é pra gente. E a gente sempre Arquitetura para as pessoas. É né? isso, é focado em pessoas. E o que a gente precisa realmente é talvez essa visão também do empresariado. Né? E aí que são as parcerias. Por que não adotar uma praça e trabalhar para requalificar aquela situação? Então, no próprio exemplo da 2A, essa praça que foi revitalizada se tornou um destino. Sim, e mudou. E muda completamente o uso, completamente a referência, e as pessoas começam a transitar, inclusive de outros bairros, para aquela situação. Douglas, já começou a parceria aqui com a 2A no Rio Grande do Norte. Quais são os empreendimentos que já estão em andamento? Adianta alguma coisa? A gente ainda tá... Você vai dar uma pincelada, né? Certeza. Porque se estava no namoro, já tinha pensado alguma coisa. O que está sendo Quem está pensado? ouvindo está curioso para saber o que a cidade O trabalho está indo muito bem. Os dois trabalhos estão indo muito bem. A gente está indo num ritmo que depende realmente de questões de aprovações de projeto, então eu tenho que tomar todo o cuidado para que esse processo seja bem feito. Os trabalhos estão evoluindo muito bem, as realidades já... A gente não desenha mais projetos, esse projeto já está construído virtualmente, então a gente já tem essa experiência, o cliente já está tendo essa experiência, a gente já está fazendo algumas rodadas dessa experiência imersiva, né, em realidade virtual, para se tornar depois a realidade. A gente ainda não tem
autonomia de poder expor, porque também tem uma questão estratégica Comercial, né? comercial E que é muito importante. E para pipa? E para pipa a Fiquei gente curiosa, tem... Para Pipa ele também tá com cara que não vai dizer nada, mas enfim. Mas, Infelizmente, desculpa, a gente não tem essa... e a gente tem que tomar todo cuidado com isso, mas é também uma relação de bastante impacto, muito respeito à natureza, então muito respeito ao contexto, à vegetação nativa. Então tudo está sendo feito com essa delicadeza de respeitar a cultura local, respeitar as tradições, respeitar o que tem de potencial, com uma nova visão e com novas tecnologias para serem aplicadas. Douglas, para a gente encerrar, eu fiquei curiosíssima Obrigado. da sua relação com o basquete. Parece que você entrou pela arquitetura, pelo basquete. Vamos contar para as isso. pessoas Uma conhecerem melhor o seu pinceladinha. perfil. Eu morava num bairro em que o clube ficava bem à frente da minha casa. em que cidade? Então, em São Paulo. Em São Paulo mesmo. Eu nasci na Vila Madalena, em São Paulo. Logo cedo eu fui para um bairro mais afastado do centro da cidade, que era quase como se fosse uma cidade do interior. E o clube ficava bem na minha frente da minha casa. Então, era talvez o meu grande oportunidade de gastar minha energia. Eu era muito novo, eu comecei com 11 anos de idade. E eu fui transitando assim de um rapazinho eu era muito pequenininho, muito magrinho, e com o esporte eu fui me desenvolvendo. Aí passou um bom período, era quase uma paixão, né? Era uma paixão, porque eu me dediquei a minha vida a isso. Ao basquete. Basquete. Com uns 16 anos eu comecei a performar um pouco melhor. Então é isso que eu conto, a história sempre é gradativa, ela nunca acontece do dia para a noite, né? Eu sempre acreditei muito na persistência, no comprometimento, na evolução. E aí eu fui selecionado para a Seleção Paulista de Basquete, aí representei São Paulo por essa seleção, depois eu fui para a Seleção Brasileira, Nossa. viajei por alguns países até meus 22, 23 anos, competia pelo Brasil, mas a gente tem um grande problema na cultura nacional. O esporte e a educação parece que não são associados, parece que eles são rivais. Sim. E aí, um determinado momento na vida, eu tive que optar, porque o esporte não conseguia conciliar com a educação, e aí eu já estava na arquitetura, eu entrei com 17 anos na faculdade, e aí eu acabei abandonando o basquete para poder me dedicar à arquitetura. Foi essa oportunidade de ver o mundo que lhe fez se aproximar da arquitetura das cidades. É verdade. Eu acho que a minha oportunidade de conhecer outras referências de arquitetura, de conhecer a história da arquitetura... Qual a cidade que é seu referencial de mundo? Olha, a minha paixão e a cidade que eu mais visitei já na vida foi Roma. E eu acho que ela conta pouco dessa questão, porque ela tem muita história, tem muita transformação, tem o respeito da história ligado a situações mais contemporâneas, vida de rua, né? As pessoas estão toda hora passeando, restaurantes, lojas. Então, quase não vê shoppings, muita né? vida, né? Muita vida. E no Brasil, seu referencial de cidade? Olha, eu acho que São Paulo é uma referência de oportunidade, né? Eu acho que ela tem essa referência muito forte de oportunidades para a gente... Ela, ao mesmo tempo que assusta, ela te gera oportunidades. Então, é uma grande referência para mim, nesse sentido, mas é muito dura. Mas você não sai de lá. Não, é difícil, viu? Quem é picado por São Paulo acaba ficando por lá. Rapidinho, Douglas, só para encerrar, você falou sobre a tecnologia, inovação e sustentabilidade, são também pilares da 2A. Queria que falasse um pouco sobre essa sinergia e o motivo pelo qual decidiu pela parceria. Olha, eu acho que o primeiro ponto é muito forte essa questão das pessoas. O compromisso das pessoas em buscar a excelência. E a 2A tem isso como princípio. E ela exige e cobra e troca isso. E é o mesmo parecido com o nosso. A gente também busca a excelência é fundamental. A questão da sustentabilidade e de aproveitamento dos recursos já está no DNA e no próprio core business da 2A. E é muito forte dentro do nosso grupo Parques & Bio. A gente tem alguns compromissos globais, tanto de projetos quanto a questões de carbono, a questão da utilização, nosso próprio espaço físico dentro do escritório. A gente desde muito tempo já não tem mais cartão de visita, não tem várias pequenas ações
que se reflete em comportamentos e isso se reflete para projetos. Então, eu acho que essa combinação é muito importante. A questão da tecnologia construtiva, tecnologia de aplicações, a 2A tem isso no DNA deles e estão em busca desse aperfeiçoamento e a gente já traz essa história toda que a gente consegue estar compartilhando nesses 32 escritórios globais. Eu acho que toda essa junção, eu acho que ela traz para o nosso grupo uma certeza de que é uma situação não um projeto, 2 projetos, mas uma questão de perpetuação. A gente tem clientes dentro do escritório que estão há 19 anos desenvolvendo projetos com a gente. É isso que a gente confia, da construção de relacionamentos que se perpetuam. Afinal, você está lidando com sonhos, né? Olha, só esse tempinho eu tenho certeza que todo mundo ficou ansioso para ver toda essa realização desse projeto. É um projeto, hoje é o projeto mais estimulante que eu desenvolvo no projeto, no Brasil. Eu tenho, hoje, em desenvolvimento são 60 edifícios, 60 empreendimentos. Dos 60 empreendimentos, esses 2 empreendimentos acho que são os queridinhos do escritório. E a gente ficou curiosa, mas você vai voltar quando você puder contar. Com certeza. Pois é, a gente deseja sucesso. Tendo autorização. Não tenho dúvidas. E a gente deseja sucesso. Obrigado. Muito obrigada aqui pelos esclarecimentos. A gente está ansioso, como eu falei, para ver toda a realização desse projeto tão esperado aí, em parceria com a 2A Incorporações. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouco. Quando eu tiver mais... liberado para dizer as coisas, né? Eu vou contar aqui Vem pra sem vocês, segredo. Eu venho aqui contar tudo o que eu puder, tá bom? Muito Tá bem, bom. muito obrigada, Douglas. Obrigado, A gente vai para o eu. intervalo, mas